Oi, gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu sou a Jess, do Jess Moleiro, e seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre as minhas melhores leituras de 2024. Bora lá? Bom, gente, pensando como eu iria mostrar pra vocês as minhas melhores leituras, eu pensei em trazer alguns livros que, assim, eu dei 5 estrelas. Mas eu percebi que esse ano eu fiz ótimas leituras e que eu realmente dei 5 estrelas para muitos livros. Então, o que eu pensei? Como eu posso dizer que essas foram as minhas melhores leituras? Eu olhei para minha listinha de livros lidos nesse ano, que no total, até agora, eu li 84 livros. Isso, até hoje, terça-feira, que eu estou gravando esse vídeo, eu li 84 livros. Tô planejando finalizar mais alguns títulos, que eu preciso finalizar até o nosso encontro do Clubinho. Eu dei 5 estrelas para muitos livros, mas pensando nessa lista, eu queria realmente trazer as minhas melhores leituras. As leituras que, olhando para 2024, eu possa olhar essa pilha aqui de livros e pensar: nossa, em 2024 eu comecei a ler esse livro, eu conheci essa autora, isso aqui me marcou demais. Sabe, é esse sentimento que eu queria realmente trazer na minha pilha de melhores livros lidos de 2024. Então, sem mais delongas, eu já expliquei para vocês. Eu vou começar também mostrando. O meu primeiro livro lido desse ano foi um favorito, foi um 5 estrelas e um favorito, que foi Demian, do Hermann Hesse. Eu comecei a ler Hermann Hesse no ano passado. Eu vou deixar o link de todos os livros aqui embaixo, se você quiser conferir a sinopse, etc. Mas eu vou explicar um pouquinho mais realmente do porquê eles foram as minhas melhores leituras. Não vou, acho que, fazer uma grande resenha para vocês sobre eles, tá bom? Endemia, pra mim, foi um livro que eu finalizei, e todas as vezes que eu lembro desse livro, eu lembro muito do final, e eu lembro de como esse livro conversou muito comigo, sabe? Esses personagens conversaram muito comigo. Como eu me apeguei muito ao Demian, como eu me apeguei muito ao personagem principal, que eu sempre esqueço o nome dele, mas que é o nosso narrador. Sinclair, isso, Sinclair, achei o nome dele. Então, o nosso narrador, Sinclair, ele vai estar se descobrindo ali, ele vai estar falando muito sobre a vida, ele vai trazer muitas viés, assim, de uma espécie de dois mundos, sabe? O mundo que a gente conhece e o mundo que a gente tem que prestar muita atenção, o mundo que a gente, tipo, percebe que existe aquelas falsidades, sabe? Aqueles tratamentos interpessoais. E eu acho muito bacana como o Demian, como o Hermann Hesse trabalha sobre isso aqui nesse livro. Então, o Demian foi um livro, assim, o primeiro livro que eu li em 2024 e foi o livro que eu favoritei e que, assim, eu lembro com muito carinho. Eu quero muito reler esse livro e é um queridinho, eu acho que é um dos meus favoritos do Hermann Hesse, é um autor que eu gosto muito e eu recomendo demais se você ainda não leu. É o segundo livro que eu favoritei nesse ano. Ai, gente, esse aqui tem uma história muito boa. Falando de Êxtase, da Catherine Mansfield. Depois de finalizar esse livro aqui, que são contos, são 4 contos aqui nesse livro, decidi fazer uma pesquisa sobre a autora. Então, atualmente, a minha pesquisa é sobre Catherine Mansfield. Eu estou lendo sobre ela. Na verdade, no momento, eu estou lendo muito sobre, primeiro, uma bagagem teórica sobre narrativa. Ainda não li os contos que eu tenho que ler ainda. Eu tô postergando um pouquinho, eu tô lendo um pouco sobre realmente esse aparato mais acadêmico antes de entrar nos contos, nos 3 contos que eu preciso ler, que aí eu vou ter que conversar, vou ter que ir lá anotar. Ai, eu tô tão empolgada, gente, enfim. Obviamente, eu não poderia deixar de fora esse livro, afinal, foi o que me inspirou a isso, a tomar essa decisão, a começar a minha pesquisa em Catherine Mansfield, em perceber que ela é uma contista incrível, que assim como eu, assim como Virginia Woolf, era apaixonada pelo Chekhov, e o Chekhov, o autor russo, com o bonitão da literatura, como eu chamo ele. Viu incrível, ela se dedicou ao conto, bem diferente assim dos modernistas da época dela, que se dedicaram, né, ao conto, mas na verdade eles experimentaram o conto, mas focaram no romance, como por exemplo a própria Virginia Woolf, o próprio James Joyce. O T.S. Eliot foi mais para poesia, mas a Catherine Mansfield realmente se debruçou no conto e lá ela ficou rainha do conto maravilhoso, enfim. Não leram Catherine Mansfield, gente, vocês vão se apaixonar. Então, obviamente, em 2024 eu não poderia deixar de falar de Catherine Mansfield. O terceiro livro que eu favoritei, que assim,
Gente, só de lembrar desse livro me lembra muito da sensação de quando eu tava lendo esse livro. E eu tô falando de Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. Gente, esse livro aqui é o único livro da Clarice que finaliza com um final feliz. A Clarice, ela presenteou a gente com esse final feliz, ela presenteou a gente essa personagem que tá ali se descobrindo, essa personagem que é muito reflexiva, que tem esse relacionamento amoroso ali acontecendo, ao mesmo tempo que não tá acontecendo, porque eles não se tocam, eles apenas conversam, eles não nunca chegaram ao ter o toque físico, porque ele sente que ela precisa realmente passar por essa ideia de estar se conhecendo, de estar notando sabe, quando, amadurecendo, sabe, para estar realmente pronto para esse relacionamento. A Hora da Estrela é um ótimo livro para você começar. Porque tem uma narrativa linear ali muito legal, mas eu também gosto muito desse livro e ele não é tão confuso, não é tão difícil de ler Clarice Lispector através dele. Um sopro de vida é muito difícil de você começar, mas esse livro aqui, além de ter uma personagem que... Nossa, eu me apaixonei por essa personagem, eu tava lendo, eu tava querendo abraçar ela, e aí quando eu li um trecho que fala muito sobre o mar aqui nesse livro, me marcou demais, mas me marcou mais ainda quando eu li um outro livro que é da irmã da Clarice Lispector, que eu vou deixar a foto aqui, que ela vai falar sobre o mar. E, ai, gente, eu achei tão bonita essa relação entre as duas obras. Eram irmãs que falavam e conversavam muito, que tiveram essa conversa a vida toda, sabe? Enfim, eu posso também colocar, assim, a minha leitura 5 estrelas para esse livro também, que eu vou estar aqui deixando aqui do lado. E Clarice Lispector, esse livro aqui, lindo e maravilhoso, leiam. O quarto livro, nossa, gente, realmente esse livro. Nossa, desde o momento que eu li esse livro, eu tô panfletando esse livro. E eu estou falando de Onde Vivem as Monstras, da autora Aoko Matsuda. Esse livro foi um dos melhores livros que eu li nesse ano. 5 estrelas, favoritado, e eu não canso de não paro de falar sobre esse livro, porque foi um dos melhores livros de contos que eu li até hoje. Não apenas em 2024, mas assim, até agora, realmente, tipo assim, de todos os anos que eu tô lendo livros e me aventurando na literatura. Esse foi um dos melhores livros que eu já li. São contos, e aí esses contos, no primeiro momento, você vai pensar que não se intercalam tanto, mas na verdade se intercalam. Não se intercalam, mas conversam entre si. E aqui a autora, ela é simplesmente genial. Ela vai falar muito sobre essa questão feminina. Então, aqui a gente vai ter nossos personagens, aqui as nossas monstras, sabe? Cada um desses assuntos aqui, acho muito bonito. Aqui, olha, tem uma caveira, e aí você vai entender por que tem uma caveira aqui. Tem uma mulher com um rabo de raposa, tem uma mulher com muitos pelos, tem uma mulher só, tem duas mulheres aqui sentadas uma de frente para outra. Enfim, esses pontos aqui misturam muito com a mitologia japonesa e conversam muito sobre a função como o papel feminino, sabe? A questão de gênero, o papel de gênero na sociedade japonesa. Aqui ela é conversada, ela é debatida de uma maneira brilhante. Aqui a gente vai ter também um dos últimos contos que, assim, não sai da minha cabeça até hoje. Eu li esse livro há meses, que é um conto sobre uma fantasma que é apaixonada, na verdade ela reencarna e ela é apaixonada por louça, por um tipo de louça, um tipo de prataria. E, nossa, gente, enfim, eu acho maravilhoso como ela consegue construir sobre a mitologia, sobre a cultura japonesa, que ela brinca muito com essa questão de tempo, ela brinca muito com essa questão do que é real, do que não é real, do que é fantástico, sabe? Enfim, Onde Vivem as Monstras, leiam, por favor. Adicionem em 2025, vocês não vão se arrepender. Sério, não. Sério. Pro meu quinto livro favorito desse ano, e para não acabar tão cedo, da Clarice Freire, não poderia não estar aqui, porque é um livro de literatura brasileira que mexeu muito comigo esse ano. É um livro que vai falar muito sobre a passagem do tempo, muito sobre relação. Esse livro se passa em um dia. Gente, esse livro se passa em um dia e eu achei isso maravilhoso. Essa conexão meio virginiana, meio James Joyce, assim, porque James Joyce, Ulisses se passa em um dia, Mr. Dollar se passa em um dia, Para Não Acabar Tão Cedo também vai se passar mais ou menos em um dia. Fantástico o que ela faz aqui, é um livro, acho que atualmente é o meu livro brasileiro, um dos meus livros brasileiros favoritos contemporâneos. É contemporâneo, sem dúvida. Eu achei, assim, fenomenal como
Ah, tem Mata-Dulce também. Eu achei fenomenal como a autora ela trabalha muito sobre essa relação do tempo, sobre essa relação de autoconhecimento, o tempo que vai ser o nosso narrador, o tempo vai ser a nossa chave aqui, porque vai ser o tempo que também vai dar oportunidade a duas irmãs que são idosas. Não é voltarem no tempo, porque nada volta. Elas estão ainda naquele presente, mas o corpo dela físico, o corpo delas, os corpos delas físico os corpos dela, físicos, voltam a ter 30 anos de idade. Então, há muito tempo essas mulheres não se falam além do necessário, além do cotidiano, além do, eu vou fazer uma compra, eu comprei tal coisa, no supermercado foi assim, na igreja foi assim. Não existe mais aquela conversa profunda, não existe, elas não se falam mesmo realmente as coisas importantes da vida, elas não conversam mais entre si. Então, muitas coisas foram assim colocadas lá no fundo e que talvez nem tenham mais oportunidade de, elas pensam, né? Não tenham mais oportunidade de contar sobre, e aí o tempo dá essa oportunidade, e elas vão ver essa oportunidade na frente delas, e a gente vai conhecer essas duas personagens, a gente vai conhecer a vida delas até aquele ponto. E é simplesmente lindo e maravilhoso. Esse livro é muito, muito. Vamos lá, eu perdi a conta. Eu tô no quinto, sexto livro. O melhor, o sexto. Ai, eu esqueci agora. O sexto. O sexto livro, que 5 estrelas favoritado, é Verão de 80, da Marguerite Duras. Gente, eu vou colocar esse livro aqui porque foi o primeiro livro que eu li da Duras. E eu estou num looping. Não é um looping, eu estou no hiperfoco de ler tudo dessa autora, porque eu me apaixonei por ela. É uma das escritas assim, eu me senti lendo Tolstói pela primeira vez. Não que a escrita deles tenha alguma relação ou que seja parecida, mas o sentimento que eu tive quando eu li Tolstói pela primeira vez foi de amor à primeira lida. E da Marguerite Duras também foi amor à primeira lida. Então, quando eu li Hermann Hesse no ano passado, também foi assim, aquele sentimento de você estar descobrindo uma joia literária, Ai, eu não sei explicar pra vocês, gente, sabe? Você conhecendo um seu autor favorito, aquele sentimento você gostoso de você ler e falar assim, nossa, que coisa linda, sabe? Foi assim comigo e com a Marguerite Duras. Recentemente eu finalizei a minha segunda leitura com ela, quero ler a minha terceira, a quarta, quero ler tudo dessa mulher e, enfim, então aqui tá a minha sexta leitura favoritada, enfim, marcante pra mim nesse ano, que foi ler O Verão de 80, é que a gente vai ter vários escritos dela e meio que uma espécie assim muito mais livre dela conversando sobre a guerra, dela conversando sobre o dia a dia, dela tá conversando sobre o que ela quiser, na verdade. Essa era a proposta inicial, fale o que você quer, você tá de férias, você manda o que você quiser, escrever, conversar, e a gente vai publicar. Então começa mais ou menos assim. Você já pensa, né? Meu Deus, essa pessoa que falou assim: olha, escreve o que você quiser, confia muito na Marguerite Duras, que ela é incrível. E aí você lê e você fala: realmente, essa pessoa tinha razão em confiar em Marguerite Duras, porque ela é realmente incrível. Então, enfim, eu finalizo esse livro com esse sentimento e é uma das minhas autoras favoritas atualmente. Agora, o último livro, porque eu finalizei, porque eu não tenho um livro para conversar com vocês. Um defeito de cor. Eu finalizei um defeito de cor anteontem, gente. Sim, aqui ó. O Calhamaço, não acredito. Esse é um dos meus livros. Esse é um dos livros que estava na minha meta de ler antes de fazer 30 anos de idade. E eu consegui. A gente leu em conjunto, eu, a Isa, Mozão e mais alguns amigos. Mas quem finalizou primeiro foi a Isa. Eu finalizei em segundo. É da Ana Maria Gonçalves. É um livro pesado, tô doendo aqui, mas é um livro que eu comprei na Feira do Livro aqui de Belém, foi R$ 40 na época, tá bom? Tá bem aqui o preço, vou mostrar pra vocês. E, gente, esse livro, eu não tenho palavras para descrever para vocês, porque é uma jornada de 800 páginas, então 900 páginas, quase 1.000 páginas, 947 páginas, então eu não tenho como descrever. Mesmo se eu fizesse um vídeo de 1 hora para vocês, eu não conseguiria passar tudo o que essa autora pesquisou, tudo que essa autora criou, construiu, realmente se debruçou em ler, em pesquisar para trazer na sua escrita. É um livro
que a gente vai começar conhecendo a nossa Querinde. A Querinde, ela mora no continente africano e ela vai ser trazida forçada para o Brasil no período da escravidão. Ela vai passar por muitos momentos difíceis aqui no Brasil. Ela se torna uma mulher, né? Ela é uma garota muito inteligente e a gente vai conhecendo e vai se apaixonando por outros personagens. E é um livro de 900 páginas, então realmente é muita história para contar da vida da Querinde. E ao longo de saber a vida dela, o que, que ela tá passando, a gente também vai estar conhecendo muito sobre o Brasil, o que, que o Brasil tá passando. A autora, ela consegue conversar sobre a vida da Querinde, ao mesmo tempo que ela traça realmente um panorama social, econômico, do Brasil. Gente, é realmente surreal como essa autora ela consegue fazer isso. Enfim, é um trabalho assim da vida, né, dela. Ela tem outras obras, mas Um Defeito de Cor, aqui, ó, é um livro, um dos melhores livros que eu li da vida, assim, tipo, eu tenho vários livros da vida, eu coloco Ana Karenina, Guerra e Paz, Os Miseráveis. Agora, Um Defeito de Cor tá na minha lista dos melhores livros da minha vida, realmente, não apenas de 2024, mas da minha vida. Um dos calhamaços, assim, mais bem escritos, porque é um livro de 900 páginas, quase 1000, mas você sente que você de vez em quando quer retornar para ler sobre a vida da Querinde, agora já sabendo tudo o que aconteceu, você sabendo, enfim, dá uma vontade, assim, de finalizar esse livro e reler, de tão incrível e maravilhoso que esse livro é. Se você tiver a oportunidade, ano que vem, se debruça sobre Um Defeito de Cor. Eu li em 5 meses, então não se pressione a finalizar esse livro em um mês, em 2 meses, óbvio, se você quiser, né? Mas, assim, não se pressione a finalizar esse livro tão rápido, mas eu te indico demais para você ler e dar uma chance. Olha, vale muito a pena, de verdade. E um livro que eu quero muito conversar com vocês, que eu tô finalizando, de 3 partes, eu tô na segunda parte, já finalizei a segunda parte, que é Confissões de uma Máscara, e eu tô achando que esse livro vai entrar no meu top, assim, 5 estrelas e favoritado de 2024, porque esse livro é muito bem escrito, eu estou marcando tudo, eu não conseguindo passar uma página sem marcar com o lápis, sem querer marcar tudo, sem querer fazer várias anotações na lateral do livro. É um livro que, nossa, gente, é muito inspirador para você realmente conversar com o autor, de você conversar sobre várias temáticas do que ele está te apresentando ali. Ele é muito sincero com você, ele não vai ter papas na língua, ele vai te mostrar, trazer uma reflexão sobre a infância dele, mas ao mesmo tempo ele não vai te, tipo, florear aquilo que ele passou, sabe? Eu tô bem exatamente aqui. Ele não vai florear aquilo, ele poderia muito bem passar um paninho ali pra ele, mas ele não vai fazer isso. E é muito interessante como ele realmente vai ter esse pensamento atual de um homem adulto olhando pra trás e fazendo essa reflexão, essa análise junto com a gente. E ele brinca em alguns momentos falando assim: ah, você, leitor, vai achar que eu não estou falando, você não vai acreditar quando eu falo isso. Então, essa jogada, assim, conversa entre você pensar quais são os limites entre uma ficção e uma autobiografia, porque vai ter muita conversa sobre o próprio autor aqui. Eu tô achando fenomenal como eu tô toda hora pensando assim, gente, isso aqui realmente é ficção. Isso aqui realmente, isso parece que aconteceu com ele. Essa brincadeira que ele faz é genial. Genial mesmo. Eu tô apaixonada por esse autor. Eu quero ler tudo dele. Depois de Confissões de uma Máscara, eu quero ler outros livros que estão sendo lançados. Lançou um pela Estação de Verdade, lançou um pela Companhia das Letras. Então, vai ser um autor que eu quero muito conhecer e continuar lendo em 2025. E aí, né, óbvio que vou trazer um bônus aqui, óbvio, não tem como não trazer livros 5 estrelas que foram favoritados, mas eu acabei não colocando nessa lista, mas eu vou falar um pouquinho deles, que são 3. O primeiro deles é Norte e Sul, vocês sabem que eu li esse livro recentemente e eu recomendo demais, é um livro calhamaço também, mas que você consegue ler muito rapidinho, a escrita é incrível. Diferente de Um Defeito de Cor, que é um livro que em muitos momentos você tem que parar, respirar, porque ele é muito pesado mesmo. Vai trazer trópicos, não. Vai trazer tópicos sensíveis, mas Norte e Sul não. Vai ser um pouco bem mais leve. Vai trazer muito sobre pobreza, muito sobre essa conversa sobre questões sociais, mas não como Um Defeito de Cor, tá bom? Mas
Mas eu deixo aqui a minha indicação de Norte e Sul, porque também era um livro que estava na minha lista de 30 livros para eu ler antes de fazer 30 anos. Outros dois livrinhos que eu tenho que falar aqui, o bônus, né? Que é Fernando Sabino, Cartas Perto do Coração, que me emocionou demais. Foi um dos livros, assim, favoritados para mim esse ano também. Então, deixo aqui a minha recomendação. Fiz várias marcações, muito. Eu acho que não vai estar, não tá dando para ver, mas, gente, eu fiz muitas marcações também. Conversei muito com esses dois autores. Enfim, eu me senti conversando com eles no chá da tarde, com um cafezinho e bolo. Enfim. E outro que eu li recentemente, que é O Estrangeiro, do Albert Camus. Eu fiz um vídeo também falando dele, conversando sobre essa narrativa, junto com Querida Combine. Enfim, eu me apaixonei, é um dos melhores livros que eu li também em 2025. Em 2025, eu tô pensando no ano que vem. E em 2024, realmente mudou muito sobre eu, leitora, e eu, Jess, leitora. É, só me apaixonei mais pelo Camus, e em 2025 eu quero ler o primeiro não, um romance dele, que é O Primeiro Homem, que tô olhando pra ali, e também quero ler a biografia dele, que é Camus, Uma Vida. Então é isso, gente. Esses são os livros, assim, os meus melhores livros de 2024. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram algum deles, se vocês ficaram com vontade. Também me contem quais foram os melhores livros que vocês leram em 2024. Eu vou amar saber. Pode colocar uma listinha ali nos comentários, não tem problema que eu vou ler. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e um beijo. Até o próximo. Tchau!